E aí galera, tudo bem? Esse é o canal da Conhecer e Agir e hoje eu e o Hamilton estamos aqui para falar de um assunto bem importante, polêmico, mas que a gente não pode se calar, que é com relação àquela liminar do juiz lá do Distrito Federal, e a gente vai comentar algumas coisas aqui sobre a resolução do Conselho Federal de Psicologia lá de 1999, né, e a importância que ela tem hoje em dia, né, e como isso veio à tona nessa discussão. Nós vamos falar sobre esse tema porque muitas pessoas estão falando que a decisão do juiz, essa liminar, propõe uma maior liberdade ao trabalho do psicólogo, né, para que nós possamos atender os homossexuais. Só que tem um detalhe, isso nunca foi proibido. Então a gente vai ler para vocês alguns trechos da resolução 001/99 do Conselho Federal de Psicologia para que vocês entendam o que é essa liminar e qual é a proposta. Porque o que anda se falando sobre liberdade está errado, ok? Então assim, resolução 001/99, 22 de março de 1999, estabelece normas de atuação para o psicólogo em relação à questão da orientação sexual. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que o psicólogo é um profissional da saúde. O que significa isso? Ser profissional da saúde significa que nós trabalhamos pautados na ciência. Sim, na produção do conhecimento científico, não em dogmas. Ok? Isso é muito importante, gente. Não criticando, né, as religiões, não nesse sentido, mas a gente diferenciar. Religião é uma coisa, ciência é outra. E psicologia não tem absolutamente nada a ver com religião. Exatamente. Né? Isso é muito importante ficar claro que a nossa categoria profissional é ciência. Aí, considerando que na prática profissional, né, para a psicologia, considerando que a forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade. Então a psicologia entende que a sexualidade é parte da identidade de cada indivíduo. E que, portanto, se é da identidade de cada indivíduo, ela é fundamental no desenvolvimento psicológico de cada um. Um outro aspecto, né, ainda na resolução do Conselho Federal de Psicologia, considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. Né? Aí é um ponto importante, né? Então, assim, já tem mais de 30 anos que a homossexualidade não é considerada doença, né? Isso é consenso na comunidade científica. Inclusive, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, quando a gente para analisar essa resolução, ela visa normatizar a atuação do psicólogo. Então, assim, se não é doença, se não é perversão, se não é nenhum distúrbio, então não há tratamento. A gente não trata que não é doença. Né? A homossexualidade, ela é tão normal e comum quanto a heterossexualidade. Tanto que a homossexualidade não existe só na espécie humana. Né? A grande maioria das espécies, aí estão os biólogos que podem até assinar embaixo do que nós estamos falando. Né? Outras espécies também têm comportamento homossexual, relações homossexuais, então isso é comum. Ela faz parte da nossa natureza. Então, considerando que a psicologia pode e deve contribuir com o seu conhecimento para esclarecimento sobre questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. Aí esse é um ponto legal, né, amigo? Pois é. Porque, assim, a homossexualidade a gente não trata primeiro porque ela não é doença, mas a discriminação, o preconceito, esse a gente trata. Isso a gente discute. Isso a gente pode fazer pelas pessoas que procuram a gente com relação, questionando a própria sexualidade, a própria orientação, né? De que elas possam se fortalecer, enfrentar o preconceito, enfrentar essa discriminação e que elas possam ser agentes de mudança. Pois é. Então, olha, prestem atenção.
O Conselho Federal, ele começa a pensar sobre essa questão da homossexualidade considerando isso. Somos cientistas, profissionais da saúde, trabalhamos a questão do preconceito e da discriminação e entendemos que a homossexualidade não é doença, não é perversão, não é distúrbio. A partir daí vem a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Então ele decide alguns aspectos muito importantes da resolução. Então na resolução, no artigo 1, os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, notadamente aqueles que disciplinam a não discriminação e a promoção e bem-estar das pessoas e da humanidade. Ou seja, se eu sou psicólogo e eu me envolvo com propostas de cura para algo que não é doença, eu estou fazendo o quê? Eu estou incentivando essa discriminação com relação aos homossexuais. Isso eu acho que sim, é grave. E né? Psicólogo que propõe tratamento de reorientação sexual, que é a palavra usada na liminar do juiz, reorientação, ele está oferecendo um tratamento que não existe, que é ineficaz. Claro. Anos, 20, 30, 40, 50 anos atrás, 20 não, de 30 anos para trás, houveram alguns experimentos na tentativa de fazer esse tipo de tratamento. As evidências mostram que é impossível mudar a orientação sexual. Seja hétero, seja homo, o que for. Exatamente. Não importa qual a sua orientação, é impossível mudar. Né? Se é impossível mudar, o psicólogo que propõe esse tratamento é charlatão. Charlatão. Ele não está trabalhando pautado na ciência, como a nossa categoria se propõe e é, de fato, uma ciência. Que é aquilo que é feito dentro das religiões, aí não é do campo da psicologia. Aí cada um tem aí a sua consciência. Dentro da psicologia, não. A gente tem ciência e a gente sabe que a homossexualidade ela não é doença, ela não requer tratamento. Pelo contrário, essas pessoas precisam de apoio, de suporte para enfrentar uma sociedade preconceituosa, discriminatória, que em 2017, ditos psicólogos, né, se movimentam aí no sentido dessa liminar, aí, abrindo a possibilidade de tratar a homossexualidade. Então isso sim é vergonhoso. Né? Segundo artigo da resolução, os psicólogos deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento das discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. É aí que a gente entra, né? É aí que a gente atua. Exatamente. Não é uma proibição de atender uma pessoa com orientação homoafetiva. Isso nunca foi proibido. Sim. Toda e qualquer pessoa pode se beneficiar do trabalho do psicólogo, independente da sua orientação sexual. Contudo, quando se fala sobre homossexualidade, é claro que o nosso trabalho deve contribuir para reverter o quadro de preconceito, discriminação, estigmatização. Aí é fundamental o trabalho do psicólogo. Com certeza. É aí que a gente não pode realmente se calar. E a gente precisa se posicionar. Aí, terceiro artigo da resolução. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização. Ou seja, nós não podemos incentivar que se crie uma noção de patologia, de doença, de comportamentos ou práticas homoeróticas. Nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos solicitados. O que é essa ação coercitiva? Algo que mantenha um preconceito, algo que puna o indivíduo por ele se identificar como homossexual, por ele sentir desejos homossexuais. Isso não pode. Os psicólogos não exercerão qualquer ação neste sentido. Então, está claro aqui que a resolução é proibindo o tratamento de cura da homossexualidade e não o atendimento a uma pessoa que tem uma orientação homoafetiva. Sim, que tenha questões com relação a isso, problemas afetivos, como qualquer outra pessoa. Óbvio, nós
os psicólogos podem atender e atendem, desde que a psicologia é psicologia, né? Então, assim, esse argumento de maior liberdade, é que esse discurso, para mim, é um discurso pronto. Ele já vem prontinho aí, tem uma intencionalidade por trás, né? Mas tudo bem. E é um discurso errôneo. Errôneo. E aí tem um detalhe aqui no artigo 4º dessa resolução. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos existentes em relação aos homossexuais, como portadores de qualquer ordem ou desordem psíquica. Sim. Olha que interessante. No nosso código de ética está falando que nós não podemos entrar em discussão que promova a noção de preconceito social. Sim. E essa liminar que o nosso queridíssimo juiz trouxe faz exatamente isso. Quando ele fala de reorientação sexual, ele está falando, bem, a pessoa tem uma orientação errada, vamos reorientá-lo para o lado certo. Ok. Ah, não é isso que ele está dizendo. Gente, existe algum heterossexual que procura reorientação sexual? Não. E já começa daí também, né? Se a heterossexualidade, assim como a homossexualidade, ela é natural, ela é normal no comportamento humano, em que momento que os indivíduos escolhem, né? A gente não escolhe. Pois é. Né? A pessoa ela não acorda um belo dia e fala assim, opa, a partir de hoje serei homossexual ou serei heterossexual. Ou bissexual. Ou bissexual. Ou transgênero. Não existe essa escolha, não passa por aí. O nosso desejo, ele simplesmente ele se impõe. É uma questão biológica, é uma questão de construção da nossa história enquanto espécie. Então isso que a gente precisa se atentar muito. Tem até uma parte aqui na resolução, que é o parágrafo único, quando ele fala que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Então, vamos retomar. Homossexualidade não é doença, não é distúrbio, não é perversão. Ela é normal e faz parte tanto da nossa espécie quanto de outras espécies animais. Né? A gente começa daí. A psicologia ela é ciência, ela vai trabalhar com métodos e técnicas comprovadamente efetivos, que funcionam. Essa proposta de reorientação sexual, ela é uma proposta baseada num embuste, né? Em algo que não faz sentido. É uma técnica que não existe, que não funciona. Nós estamos falando enquanto psicólogos, enquanto ciência. Então, assim, é importante que isso fique claro, gente. A resolução do Conselho Federal de Psicologia, que tem sido debatida, e se fala da censura, que algumas pessoas têm usado essa palavra, que impede o psicólogo de tratar o homossexual, é mentira. Claro. O Conselho Federal de Psicologia nunca proibiu o psicólogo de tratar pessoas que têm orientação homoafetiva ou qualquer outro tipo de orientação. O que é proibido é oferecer tratamento que não existe, ok? Então hoje o nosso vídeo é apenas para esclarecer sobre o Código de Ética da Psicologia. Como psicólogos conhecemos o nosso Código de Ética e deixar claro que o discurso da liberdade é uma grande falácia, é falso. Estejam atentos a isso antes de falar sobre aquilo que efetivamente não se conhece. E aí entra, pegando um gancho nisso, muitas pessoas postam nas redes sociais sem ter um mínimo de conhecimento. Elas pegam detalhes e, a partir desses detalhes, elas criam aí argumentos falsos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, nós vamos disponibilizar o link do Conselho Federal de Psicologia, dessa resolução, né, e do Código de Ética, que depois vai ser até uma outra discussão que a gente trará aqui no canal também. Exatamente. Só deixando claro, psicologia é ciência e não religião. Ok, gente? Espero que a gente tenha ajudado vocês a entenderem melhor um pouco esse debate, essa discussão. A nossa proposta não é criticar fora da psicologia, é criticar a ação das pessoas que interferem no trabalho da psicologia. E que tentam usar a psicologia
como um instrumento de discriminação, de preconceito, e isso a gente não vai permitir. Não vamos mesmo. E os bons psicólogos que se posicionem, que façam vídeos, que postem, que falem o que pensam, né? Baseados, óbvio, em bons argumentos, em boas falas, né? Sem agressividade, sem discussões, mas a gente precisa se posicionar sim. E vai ter vídeo sim, vai ter textão toda hora. Até a próxima, gente. Se vocês tiverem dúvida, mandem os comentários pra gente, a gente responde as dúvidas que vocês tiverem, comentem, sintam-se à vontade para participar da discussão, porque é importante que a informação ela seja transmitida de forma clara e coerente. Ok. Até lá, uma boa semana para todos nós, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Até mais, gente. Até mais.